Paz, amados irmãos. Estamos aqui mais um dia com mais uma palavra. Quero agradecer ao Espírito Santo, porque creio que tudo que eu falar aqui será para engrandecimento do reino, será para abençoar as vidas. E, como vocês sabem, as palavras sempre têm um tema. E essa palavra é uma continuação da palavra da semana passada. Na semana passada, o tema foi o amor de Deus quando você está no deserto. E essa semana o tema será o amor de Deus quando você está na colheita. E eu quero até falar de colheita, porque na palavra da semana passada já teve duas situações que vieram me passar e que eu entendi assim, até como uma colheita para a palavra que foi feita na semana passada. Uma das situações, tem um menininho aqui na congregação, ele tem 5 anos. E olha o que ele passou para a mãe dele quando ele estava ouvindo a palavra. Uma criança de 5 anos. Ele falou o seguinte: o deserto é perigoso, tem bichos, é quente, mas Deus cuida da gente. O deserto é perigoso, tem bichos, é quente, mas Deus cuida da gente. Irmãos, a gente vê que coisa linda. Quando uma criança de 5 anos consegue assistir uma palavra e captar isso, ela pegou muita coisa. Ela conseguiu enxergar muita coisa. Aí eu fico pensando, né? Tudo é colheita, porque essa criança é como se fosse assim um neto espiritual meu. E aí eu fico vendo, né? Quando ele foi gerado, que eu estava lá orando, quando eu apresentei essa criança ao Senhor, e é uma criança que eu tenho um vínculo forte. E aí eu fico vendo, olha que colheita, com 5 anos ele já está conseguindo enxergar certas coisas do Senhor. E eu fico pensando que ele cresça nesse caminho, conhecendo o Senhor, sabendo que em qualquer situação, Deus vai estar cuidando dele. Então eu vejo como colheita. E teve uma outra situação de uma irmã que falou que nesse momento de deserto, o tipo de trabalho que ela tem não está se podendo trabalhar. E ela estava orando, colocando ao Senhor, pedindo uma direção de Deus. E quando na palavra da semana passada eu trouxe e falei de que águas brotariam no deserto, que haveria água brotando no deserto, ela pegou como uma confirmação de algo que ela já queria fazer. E hoje ela está começando um novo negócio, enquanto o outro está parado. Eu creio que de repente ela vai até ficar com os 2 no futuro. E já está começando muito bem. Já está tendo muitas encomendas. E é algo que eu vejo assim, como colheita. Porque nós plantamos e nós colhemos. E aquela palavra da semana passada foi sobre o deserto. Mas hoje, como eu falei, eu vou falar o amor de Deus quando você está na colheita. Olha que coisa boa, irmãos. Olha que coisa interessante. Quando você está no deserto, o Senhor está com você. Quando você está na colheita, o Senhor também está com você. Eu quero pegar um texto aqui, Levítico 26, de 3 a 5, e diz o seguinte: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Como eu estou falando de colheita, aqui no primeiro versículo fala dos mandamentos do Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes.
primeiro passo, quando nós procuramos fazer a vontade do Senhor, seguir os mandamentos, seguir o que Deus quer, nós vamos estar plantando isso. E nós vamos colher, como fala no versículo 4, que ele fala assim: então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Olha como o Senhor é inteligente, como o Senhor é sábio. Ele fala que dará as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Vamos olhar aqui uma coisa diferente. Na época do deserto, o Senhor falou que águas brotariam. Imagina você num deserto pegar muita chuva. Você vai se abrigar onde? Você vai se esconder onde da chuva? Geralmente quando tem uma chuva a gente corre para algum lugar. Mas aqui no deserto, o Senhor disse que a água brotaria. A água brotaria do chão. Por quê? Porque o povo tinha necessidade de água brotando do chão ali. A necessidade do povo ali era que a água brotasse da terra. Mas só que nem sempre é assim. E nós entendemos que toda planta precisa de água. Toda plantação precisa de água. Só que o Senhor, até a dose de água, o Senhor ele tem a dose certa para cada situação. No deserto, a água brota. Na colheita, o Senhor joga a água de cima para cair. A água cai para que a planta possa crescer. Toda plantação, toda colheita, toda vegetação precisa de água. Às vezes, uma plantação precisa de mais, outras precisam de menos, mas a água é vital. A água é vital para as plantações. E é interessante que o Senhor manda a água no tempo certo e na hora certa. Semana passada eu estava falando do deserto, agora eu estou falando de colheita. E mesmo na colheita, para você chegar a colher, você passa por um processo. Ninguém chega e planta uma árvore e tem fruta para comer semana que vem. Tem árvores que demoravam assim 15, 20 anos para dar fruto. Hoje tem enxertos que a pessoa compra uma árvore e mais cedo ela consegue ter as frutas para ela comer. Só que mesmo assim, não existe você plantar hoje e semana que vem ter. Tudo tem um tempo. Então, para colher, você vai ter que plantar. Aí, pegando nessa parte espiritual, o que nós vamos colher? O que nós plantarmos. O que você plantar é o que você vai colher. E às vezes, irmãos, você colhe do modo diferente do que você esperava. Às vezes você é alguém que abençoa muitas pessoas financeiramente. E de repente nem é nessa área que você vai colher tanto, mas você vai colher numa área de saúde. Você vai colher em outras áreas. Mas tudo que você planta, você vai colher lá na frente. E a colheita é sempre boa quando a sua colheita é uma colheita que a sua plantação foi feita de acordo com a vontade do Senhor. Aí você vai ter chuva no tempo certo. Vai ser tudo no tempo certo. As coisas vão vir no tempo certo. Não vai ter nada acontecendo fora da direção de Deus. Vai ser tudo de acordo com a direção de Deus. Vai ser tudo de acordo com o que Deus quer. Outro texto aqui, Isaías 9:3. Diz assim: Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Então fala aqui, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa.
a alegria da colheita. Imagina alguém que planta. A hora da colheita é como se fosse a hora do prêmio. A hora de você ver todo o seu trabalho, tudo que você fez, tudo que você empregou seu tempo, tudo que você cuidou. Na hora da colheita é a hora da alegria. E nesse texto aqui fica bem claro isso, quando diz: todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, que é a colheita. E aí você vai ver o fruto do seu trabalho. Você vai ver as coisas que você fez, que você pode colher neste momento. E teve também o tempo da espera. O tempo da espera é um tempo muito interessante, porque você fica esperando, e você vê aquela plantação se desenvolvendo, as coisas acontecendo, e você fica feliz quando chega a hora da colheita. Por isso que nesse texto aqui é colocado a comparação da alegria com a hora da colheita, porque é uma hora muito importante. Agora, a pessoa vai colher exatamente o que ela plantar. E aí a pessoa vai ter que saber o que ela plantou. Se nós pegarmos espiritualmente, nós entenderemos que se ela plantou coisas boas, ela vai colher coisas boas. Se ela não plantou coisas boas, ela não vai colher coisas boas. E se pegarmos na plantação mesmo, ela vai colher o que ela plantou. Se a pessoa plantou arroz, ela não vai colher feijão, ela vai colher arroz, ela vai colher exatamente o que ela plantou. E aí, nós começamos a pensar, nem sempre plantar é fácil. Nem sempre plantar é uma coisa fácil. Muitas vezes, plantar é muito trabalhoso. Dependendo do solo que você pega, dependendo da área. Às vezes, a pessoa tem até um terreno muito bom, mas é um terreno de morro. Então, muitas coisas não podem ser plantadas em morro. Então, um terreno em morro pode ser um terreno grande, mas às vezes não é um terreno bom. O solo precisa ser bom. Tem solos que as pessoas plantam e automaticamente você consegue ver ali que em pouco tempo as coisas ali ficam bonitas. Agora tem solos que as coisas não ficam bonitas, que a terra não é tão boa. E aí muitas vezes a pessoa vai ter que ter mais trabalho. E por que eu estou falando de trabalho? Porque na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, muitas vezes é assim. Muitas vezes nós vamos ter que plantar algo. E aquilo não vai ser uma coisa tão simples, tão fácil. Mas você precisa plantar. E você precisa plantar bem. E você precisa saber que existe um Deus. E você precisa saber que você serve a um Deus. Então a sua plantação tem que ser uma plantação que quando você for fazer a colheita, o Senhor olhe e se agrade da sua colheita. Não basta você se agradar da sua colheita. É importante que o Senhor também se agrade da sua colheita. E continuando aqui, vamos pegar mais um texto aqui, muito interessante. Josué 23, 14. É um texto, um versículo que eu peguei, mas eu achei muito interessante o que ele diz. E fala assim: e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou, de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aqui é colocado que tudo que o Senhor falou, Ele cumpriu. Tudo que o Senhor falou, Ele cumpriu. Ele não deixou aquele povo sem nada que se cumprisse. Então,
aqui fica o seguinte, um ensinamento. Quando nós formos plantar, nós podemos saber o seguinte, que se nós plantarmos de acordo com a vontade do Senhor, se nós plantarmos de acordo com o que Deus quer, a nossa colheita vai ser muito boa. Porque Deus, ele não falha. Deus é perfeito. As promessas dele se cumprem em nossa vida. Tudo que ele prometeu se cumpre. Ele não é um Deus que promete algo que ele não cumpra. E na palavra fala que nós colheremos o que nós plantarmos. Só que mais uma vez eu falo, se ele não falhou nas suas promessas, se a Bíblia é fiel e verdadeira como nós cremos na palavra sempre, nós podemos dizer mais uma vez que Deus também não vai falhar na hora da nossa colheita. A colheita tem que ser algo que agrade ao Senhor. Como eu já falei, não basta a colheita só te agradar. E nós podemos ver, como eu já falei, que o Senhor cumpre o que Ele promete. O Senhor, Ele nunca desampara ninguém, o Senhor nunca desampara, Ele está sempre atento às necessidades do seu povo. Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que está fazendo pelo seu povo. Sempre foi assim e sempre será. Enquanto estiver o povo do Senhor nessa terra, nós temos uma promessa que estaremos guardados, que estaremos protegidos. Como eu já falei outras vezes, quando Jesus foi, o Espírito Santo veio ficar aqui conosco e Ele nos guia. E nós temos a Trindade sobre nossas vidas para cuidar de nós. Por isso nós podemos dizer sim, que confiamos na palavra do Senhor, que confiamos nas promessas do Senhor, que sabemos que o Senhor cuida de nós todos os dias, todos os momentos. E aí vem aqui algumas perguntas que eu coloquei. Quando você vai plantar, você tem que ver o que você vai plantar. Eu estou falando fisicamente. Tem plantações que elas são boas, o cultivo delas, em lugares frios. Tem plantações que são em lugares quentes. Outro dia me falaram, eu nem pesquisei, mas eu creio que deve ser isso mesmo, que falaram que a acerola gosta de sol. Então, se a pessoa quer plantar acerola num lugar frio, ela deve ter dificuldade, ou num lugar que bata pouco sol. E aí a temperatura é importante, porque você precisa saber a temperatura para você poder plantar. Se tem uma planta, uma fruta ou um legume que é de lugar frio e você vai e planta num lugar quente, você vai ter dificuldade, muita dificuldade. E aí do mesmo modo eu quero te perguntar hoje, qual a temperatura de Deus quando nós estamos plantando? Aí você deve estar pensando, da onde Gilmar tirou isso? Qual a temperatura de Deus? Como assim? O que Gilmar quer dizer com a temperatura? É o seguinte, irmãos, Deus gosta de pessoas, de cristãos aquecidos. Cristãos mornos e cristãos frios, muitas vezes são pessoas que não fazem plantações boas. Nós temos que ser aquecidos sim, pela temperatura do Senhor. E cristão quente é aquele que lê a palavra, que jejua, que ora, que busca cumprir a palavra do Senhor. Não só conhecer, mas ele busca cumprir a palavra do Senhor a cada dia. Esse é o cristão quente. Então, quando eu falei assim, qual a temperatura que está tendo na sua plantação, eu estava me referindo a essa temperatura. A chuva
A pessoa, quando vai plantar, precisa ver, porque tem plantações que precisam de chuva, outras nem tanto. Mas nós temos que saber que precisamos da chuva do Senhor nas nossas vidas, na hora certa, no tempo certo, determinado por Ele. Quais as sementes que temos lançado em nossas plantações? Se essas sementes agradam ao Senhor, a sua colheita vai ser maravilhosa. Agora, se suas sementes desagradam ao Senhor, a sua colheita não vai ser boa. Uma coisa interessante que eu quero colocar, irmãos, que Deus, o amor de Deus, quando estamos no deserto, é o mesmo amor de Deus quando nós estamos na colheita. Então, estando no deserto ou estando na colheita, o amor de Deus por você será o mesmo. E aí você deve pensar assim, mas no deserto a situação é mais difícil, na hora da colheita a hora é mais fácil. Mas eu te digo, Deus te ama e quer estar perto de você e quer estar perto de mim. Ele não quer estar perto só na hora das dificuldades, Ele quer participar de nossas vidas. Então, Deus, Ele nos ama do mesmo modo. E na hora do deserto, Ele vai estar ali te estendendo a mão. E na hora da colheita, Ele também vai estar ali te estendendo a mão. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo amor. Na hora do deserto, você está na tristeza. E na hora da colheita, você está na alegria. Mas é o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que não desampara o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, que está conosco nas horas tristes e nas horas alegres. E eu quero pegar aqui o último versículo. Eu queria um versículo para fechar essa palavra. E o interessante é que eu estava com um pouco de dificuldade de ter esse versículo. Então eu fiquei orando, lendo. E no finzinho, o Senhor me deu uma direção. Eu vou fechar essa palavra com o mesmo versículo que eu comecei a outra do deserto. Lá, eu li esse versículo logo de cara, para mostrar a importância do amor de Deus naquele momento. Porque no deserto é um momento triste, e a pessoa logo de cara precisa saber do amor de Deus. E na colheita é um momento de alegria. E é um momento que você precisa saber que Deus também está. Porque muitas vezes você vai ter que passar pelo deserto para depois você conseguir plantar e conseguir colher. Então o versículo muito conhecido fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é muito interessante, eu já falei na outra palavra, e eu fecho essa palavra com esse versículo. Olha que amor é esse. Que amor é esse? Que deu seu Filho por nossas vidas. Que amor é esse de um Deus que ama um povo tão limitado? Deus sabe que nós somos limitados, mas Ele nos ama. E isso, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Há coisas que precisam ser faladas, que precisam ser ditas. E uma das estratégias de Satanás
muitas vezes, é dizer que o amor de Deus se esfriou, que o amor de Deus não é o mesmo. Mas nós sabemos que Deus nos ama. Nossas atitudes podem agradar ou desagradar ao Senhor, mas nós sabemos que Deus nos ama. E sabe o que eu quero dizer para você neste momento? Preste bem atenção. Deus te ama e Deus me ama. E nós aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas. E o diabo, com todo o inferno junto, não altera essa história, porque Deus nos ama. E eu digo para vocês, deixe o Senhor te amar, deixe o Senhor te conduzir, porque o que nós enxergamos claramente é que no deserto Deus nos ama e na colheita também. Deixe Deus, sinta, qual a palavra certa? Deixe-se sentir amado pelo Senhor, é o certo, porque Ele te ama. Mas seja no deserto, ou seja na colheita, você se deixe se sentir amado pelo Senhor. Isso é muito importante. E eu quis trazer essa palavra, irmãos, porque eu estou muito feliz. Porque eu creio que depois do deserto vem a colheita. E se você ainda não está conseguindo enxergar, ainda não está conseguindo viver isso, por causa desse momento de pandemia, eu posso te afirmar que o que você passar no deserto e o que você plantar, você vai colher. O amor é o mesmo, o Deus é o mesmo. E nós temos que ver as nossas atitudes aonde que nos levarão. Portanto, eu estou muito alegre, muito feliz de estar aqui, porque eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Eu não falo nada que eu não acredito. Se eu não acreditasse, eu não falaria. Mas eu creio. Tem gente falando cada coisa dessa pandemia aí, e eu sei o seguinte: Deus continua no controle, Deus continua agindo, Deus continua fazendo, Deus continua sendo Deus. E Ele vai dar um basta nisso. Ele vai dar um basta. E quando Ele der um basta, ou até antes dele dar esse basta, muita gente vai ver que vai começar a colheita na sua vida. Você pode acreditar no que eu estou falando. Muita gente, antes dessa pandemia acabar, vai ver a colheita na sua vida. Irmãos, colheita, quando eu falo de colheita, não é só dinheiro, não. Às vezes as pessoas pensam só em parte financeira. É em vida espiritual, é em família, é em relacionamentos, é em saúde, é em cura emocional. A colheita, ela parte por vários pontos, não é só dinheiro. E também é, mas eu estou te dizendo o seguinte: quando isso acabar, e antes disso acabar, você vai ver que o que você plantou é o que você vai colher. Por isso eu tenho falado desde o início: olha como você está gastando seu tempo. Plante bem, para que você possa colher bem. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, pela convicção que eu tenho de estar aqui, trazendo a Tua palavra. Espírito Santo, eu te agradeço pela Tua presença aqui, pelo Teu agir, pelo Teu mover. Porque, como eu sempre te peço, tudo que eu falar tem que passar pelo Senhor. Espírito Santo, Tu estás aqui, Tu me conduziu de trazer essa palavra, o Senhor guiou essa palavra. Eu sou um simples servo nas Tuas mãos. Mas, Espírito Santo,
Eu creio no que eu estou falando, porque eu creio em Ti. Eu creio na Bíblia. E eu creio, Senhor, eu creio que quando nós passamos pelo deserto, como foi falado na semana passada, o Teu amor está conosco. E eu creio também que na hora da colheita o Teu amor está conosco. Senhor, eu te clamo que o Senhor esteja fortificando os meus irmãos, renovando as suas forças a todo amanhecer, tirando todo o marasmo, tirando tudo que não provém de Ti, lançando fora toda a seta do inimigo, todo dardo inflamado do maligno que tem vindo tentado tirar o Teu povo do Teu foco, que é andar contigo. Senhor, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu povo possa cada dia dizer com muita alegria que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que cuida de nós. Senhor, abre os olhos do Teu povo, blinda o Teu povo cada dia mais e mais. Que o Teu amor possa ser sentido pelo povo a cada dia, o Teu cuidado, o Teu carinho, a Tua proteção. Senhor, em nome de Jesus, eu estarei vivo para ver que muito em breve, na hora que o Senhor definir essa situação de pandemia, o Senhor vai dar um basta. E eu quero ver pessoas dizendo das suas colheitas, Senhor, porque eu creio que todos aqueles que plantarem de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, eles vão ver sim as suas colheitas abundantes. Creio, Senhor, que os irmãos que passaram por desertos também vão ver a água brotando. Aqueles que ainda estão no deserto, querendo sair do deserto, que o Senhor continue fazendo com que águas brotem, Senhor. Queremos o novo do Senhor, queremos o Senhor nas nossas colheitas. Atua, Senhor, com poder e autoridade, atua com majestade, Senhor. Faz o Teu querer, Senhor, mas manda chuva no tempo certo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que faz chover nas nossas plantações. Louvado seja o nome do Senhor que não nos desampara. Senhor, eu quero Te engrandecer hoje, dizer que a minha confiança, a confiança do Teu povo está em Ti, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não permite que a gente passe coisa que não conseguimos suportar, mas o Senhor manda chuva na hora certa, o Senhor manda o sol na hora certa, o Senhor faz tudo na hora certa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor que faz tudo na hora certa, que é tão sábio, que é tão majestoso, que é tão supremo. Senhor, eu apresento a minha plantação em Tuas mãos, eu apresento a plantação dos meus irmãos nas Tuas mãos. O que nós temos que fazer, nós faremos, nós plantaremos de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Agora o que não nos compete, Senhor, está nas Tuas mãos. Está nas Tuas mãos fazer com que a nossa colheita seja boa, seja abundante. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama com esse amor incondicional e nada vai mudar essa história, porque o Senhor nos ama. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pelo Seu eterno amor sobre nós, e que nós possamos, Senhor, dentro das nossas limitações, retribuir um pouco desse amor que o Senhor tem por nós, porque nós somos limitados. Mas, Senhor, eu quero dizer essa noite, eu quero que meus irmãos que estão junto também ouvindo essa palavra possam dizer que nós não abrimos mão do Senhor, nós não abrimos mão do Teu amor, nós não abrimos mão dos Teus cuidados sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Continuamos firmes, alicerçados, grudados em Ti, Senhor. Grudados mesmo, porque vamos passar essa pandemia grudados em Ti. Nada vai nos afastar, nada vai nos separar do Teu amor. E nós cantaremos um dia o hino da vitória quando isso tudo passar, e poderemos falar do Teu amor sobre nossas vidas, e que o mundo conheça o Teu amor pela vida do Teu povo, que o Teu povo possa mostrar para o mundo que existe um Deus que nos ama. Amém. Irmãos, o principal de você saber que Deus nos ama no deserto e Deus nos ama na colheita. Na hora triste, o Senhor está conosco. Na hora alegre,
Ele também está conosco. Plante de acordo com a vontade do Senhor. E ore também para que o Senhor continue sempre abençoando a sua colheita. E você vai colher uma colheita maravilhosa. E quando isso tudo passar, você vai poder testemunhar que existe um Deus de amor. E que você no deserto contou com Ele. E você na hora da colheita contou com Ele. E que você pôde plantar e colher. E você pode falar que mais uma vez as promessas do Senhor se cumpriram sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Cabeça erguida. Vai plantando, porque você vai colher. E essa pandemia só vai servir, sabe para quê? Para no final de tudo, nós podemos, entre outras coisas, dizer que o nosso Deus nos ama. Um infinito amor. Deus abençoe a todos.